pela primeira vez, o Partido Socialista Brasileiro tem o direito de poder chegar a todos os lares brasileiros através de uma cadeia nacional de rádio e televisão. Estamos num momento grave da nacionalidade. Estamos elaborando a nova Constituição brasileira. Queremos chamá-los para esta viagem pelo nosso país. Queremos mostrar a vocês as nossas ideias e os nossos projetos sociais. Não queremos mais sermos taxados de 8ª economia do mundo e termos 125 crianças falecendo quando nascem 1000 crianças. Não queremos ter o mais baixo salário mínimo da história desse país. Sabemos que 64% da classe trabalhadora ativa recebe até 2 salários mínimos. Não é possível que se dê um aumento de 200 cruzados num salário e se permita um reajuste anual de aluguéis da faixa de 270%. Estamos hoje, dizem, eufóricos em condições de poder fabricar a bomba atômica. E, no entanto, nós temos as injustiças sociais flagrantes em que temos cerca de 30 milhões de brasileiros não podendo participar da riqueza nacional. O país é rico, injusta é a distribuição da riqueza. E só o socialismo é que pode resolver esse problema. Sabemos que a implantação do socialismo é lenta e gradual, pois a desejamos dentro do regime democrático. Mas conclamamos vocês a se unirem conosco, a se organizarem dentro de todos os segmentos da sociedade civil, para que possamos, num futuro não muito distante, acabar com essas injustiças sociais, que não permitiram que no passado fizéssemos a reforma agrária e que tivéssemos hoje que amargurar nas megalópolis milhares de favelas, com centenas e milhares de companheiros nossos, de irmãos nossos, vivendo em estado de miserabilidade. Nós queremos, sim, fazer de imediato todas as reformas básicas para a evolução social das classes menos favorecidas. Ao final do programa, tenho a certeza de que vocês se somarão conosco nessa luta para a redenção do povo brasileiro, para que possamos encontrar o nosso destino como nação autônoma, independente, em que não se vejam mais esses estados deploráveis que nós encontramos. Nós, socialistas, queremos acabar com essas injustiças e temos a certeza de que, com a sua ajuda, conseguiremos chegar ao nosso intento. Esperamos que vocês se engajem no Partido Socialista Brasileiro, que venham conosco lutar por um Brasil melhor, mais feliz, mais humano, dentro do regime democrático pleno. Não tenho para a cabeça somente o verso brejeiro, rimo no chão da senzala, quilombo com cativeiro, lerê. Não tenho para o coração somente o ar da montanha, tenho a planície espinheira com mão de sangue façanha, olerê, olará. Não tenho para o ouvido
somente o rumor do vento. Tenho gemidos e preces rompantes e contratempo. Olerê, olará, olerê, lará. Tenho pra minha vida a busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Oh, não tenho para o meu olho apenas o sol nascente. Tenho a mim mesmo no espelho dos olhos de toda a gente. Olerê. Não tenho para o meu nariz somente incenso ou aroma. Tenho este mundo matadouro de peixe, boi, ave e homem. Olerê, olará. Não tenho pra minha boca sagrados pães tão somente. Tenho vogal consoante uma palavra entre dente. Olerê, olará, olerê, lará. Tenho pra minha vida a busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Oh, não tenho para o meu braço apenas o corpo amado, e assim sendo descruzo na rédea, no remo e no fardo. Olerê. Não tenho para minha mão somente acenos e palmas. Tenho gatilhos e tambores, teclados, cordas e calos. Olerê, olará. Não tenho para o meu pé somente o rumo traçado. Tenho improviso no passo e caminho pra todo lado. Olerê, olará, olerê, lará. Tenho pra minha vida a busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Oh, tenho pra minha vida a busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Oh. São Paulo, principal cidade da América Latina, maior centro industrial e financeiro do continente, maior renda per capita nacional, coração do empresariado brasileiro. Aqui está instalada a maior universidade pública do país e o mais avançado centro tecnológico da América Latina. Produz geladeiras, televisores, automóveis, computadores, aviões e máquinas. Maior produtor nacional de alimentos. Exporta café, carne, milho, feijão, açúcar. Aqui, o capitalismo teria tudo para dar certo. O Partido Socialista tem proposta. A proposta dele não é chegar ao poder tão somente. A proposta do Partido Socialista é iniciar o princípio da transformação de uma sociedade capitalista, cruel e onipotente, numa sociedade socialista, da qual todos nós tenhamos realmente a devolução do nosso trabalho e que possamos ter condições de termos assistência por parte do poder central, do poder estadual e do poder municipal. Avizinha-se uma eleição. Essa eleição é uma eleição muito importante, porque é a eleição que vem de baixo para cima. É a eleição mais democrática que existe, que é a eleição municipal, onde vão ser eleitos os representantes dos munícipes, os vereadores, onde vão ser eleitos os prefeitos e os vice-prefeitos. Pois bem, esta eleição é a base de tudo. É nesse instante que eu peço a você, não só o homem da capital, que vai eleger a Câmara Municipal e vai eleger o novo prefeito de São Paulo, mas sim os municípios do interior, para que eles escolham bem e vejam e procurem, inclusive, discutir, dialogar, polemizar com os companheiros socialistas, para verificar que nós estamos dizendo a verdade. De 48 até esta data, nada mais fizemos do que pregar o socialismo libertário, o socialismo democrático, que é o regime humanista, que é o regime que tem propostas.
Olinda, patrimônio cultural da humanidade. Aqui se implantou a primeira faculdade de Direito e também a primeira de Agronomia. Pernambuco já teve o segundo porto nacional e a maior renda per capita do país. Hoje, o Nordeste tem uma das menores expectativas de vida do mundo, 51 anos, quando a média brasileira é de 63 anos. Aqui, onde vive um quarto da população do país, a taxa de mortalidade infantil é o dobro da nacional. 4 séculos de latifúndio empobreceram o Nordeste. A monocultura trouxe a fome, expulsou do campo o lavrador. Hoje, poucas usinas, pouquíssimos proprietários. Nessa terra, onde hoje só encontramos a cana, aqui estava o homem, junto com as coisas que ele próprio criava ou cultivava. Essa realidade acabou no Nordeste. A cana invadiu centenas de quilômetros das faixas e das terras mais ricas dessa região. E isso expulsa este homem do campo, cria-se uma população nos grandes centros urbanos marginalizada. Crianças abandonadas, subemprego, favelas, prostituição. E esse quadro de miséria é subsidiado. O conjunto da nação paga quase 3 cruzados de subsídios por cada litro de álcool aqui produzido. Essa realidade tem que ser alterada. E nós indicamos o caminho para isso. Precisamos de profundas alterações nas relações de produção desse país. O Partido Socialista Brasileiro apresenta alternativas. Ou se altera a forma fundiária desse país com profundas mudanças, ou não se consegue fazer a justiça e dar a esse povo a riqueza que ele próprio constrói. Esta realidade nós convivemos também aqui no estado de Sergipe. Nós estamos aqui presenciando, ao fundo inclusive, uma usina de açúcar. E é justamente este açúcar que neste país nós estamos produzindo ao preço de $270 a tonelada e estamos exportando este açúcar fabricado aqui com o suor do trabalhador brasileiro, do trabalhador sergipano, ao preço de $130. E aí, eis a questão maior. Esta diferença de preço, de custo de produção e de preço de venda, aonde está faltando? Quem está ficando com essa diferença? Será que este valor, que este dinheiro não está faltando na mesa do trabalhador brasileiro? A cena da monocultura, da cana-de-açúcar que assistimos no Nordeste se repete no Rio Grande, porque o modelo econômico exportador e expoliativo é o mesmo para todo o Brasil. E aqui se impôs atendendo aos interesses do grande capitalismo multinacional. Os nossos campos no Rio Grande se industrializaram também através da monocultura da soja, voltada para a exportação, para alimentar o gado europeu, enquanto aqui promove o empobrecimento do povo e com ele o êxodo rural. O êxodo rural, por sua vez, incha as nossas cidades, onde habitam os deserdados, onde reina a miséria, onde impera a fome. Hoje o rio-grandense é voluntário para, com todo o povo brasileiro, tomarmos nas mãos as rédeas dos nossos destinos. E temos consciência de que a última e a única esperança que nos resta é o socialismo. O único instrumento capaz de promover a felicidade de todos nós e, por consequência, a de cada um. No PSB, toda a confiança majoritária do povo amazonense. Uma militância que cresce sem parar e sem inchar. Aqui, um punhado de bravos companheiros. O imbatível e invencível senador do voto, fraudado nas últimas eleições, Mário Frota. O líder na Assembleia, deputado Raimundo Reis, e o deputado Abel Alves. O líder na Câmara Municipal de Manaus, vereador Paulo França. O presidente municipal de Manaus, Ivanildo Cavalcante, vereador. O vereador Francisco Marques, o vereador Antônio Lira, a vereadora Otalina Leixo. A nossa companheira que funda o movimento de mulheres do PSB, Ieda Marques, o companheiro João Cury, o companheiro do interior, representando todo o movimento do interior, toda a expectativa do combate do interior, Jason Cavalcante, sem esquecermos a nossa deputada federal, aguerrida, democrata e valorosa e valiosa, Bete Azizi. As riquezas, as nossas riquezas, todo o nosso potencial está sendo explorado criminosamente por empresas que se utilizam
de testa de ferro e por isso aparecem como empresas nacionais que sonegam impostos, que fazem contrabando de minérios e que não fazem nenhum benefício, não deixam nenhum benefício para o nosso Estado. Nós queremos resguardar as reservas indígenas para evitar esse saque criminoso dos minérios existentes nas reservas indígenas por essas empresas que aqui chegaram, aqui montaram as suas tendas e aqui continuam saqueando, roubando e explorando tudo aquilo que representa a nossa proposta e a nossa perspectiva e a nossa esperança de futuro. O Partido Socialista Brasileiro quer acabar com essa corrupção na política de mineração da Amazônia e por isso apresentou, junto à Assembleia Nacional Constituinte, as propostas mais claras e mais definidas e mais bem situadas sobre a questão. Nós contamos com o apoio de todos os constituintes brasileiros para salvar de uma vez a Amazônia e o Amazonas da ganância e da usura de maus brasileiros e de empresas estrangeiras que aqui vêm para usar a nossa gente, para explorar as nossas riquezas e promover cada vez mais a desgraça do nosso povo. Uns poucos vivem muito bem, graças ao tal progresso que cantam e decantam em cima da miséria desse povo, em cima da miséria de centenas de milhares de amazonenses que trabalham, constroem o progresso, sonham e lutam. Eles não perdem a esperança nunca. O amazonense é basicamente um resistente. Mas a minoria, com o seu progresso, o que ela tem feito é distribuir a miséria. O PSB propõe distribuir a riqueza. Nós queremos a reforma agrária para que a cidade não fique como ela está, inchada. Nós queremos emprego para todos e uma política tecnológica, portanto, que se case com essa nossa decisão de dar emprego para todos. Não abrimos mãos da luta pelo salário justo, contra o arroxo, pelo sindicalismo livre. Nós queremos, enfim, nos inserir na luta brasileira, junto com o PSB nacional, para que o Brasil seja capaz de responder aos anseios da nossa Amazônia. A miséria do ribeirinho, aquele que teria tudo para viver feliz, ela se deve à exploração desses monopólios, que hoje são os verdadeiros governadores desta terra sem dirigentes. O Festival de Letreiros e Marcas Internacionais. As ruas entulhadas de babilaques e bugigangas nos lembram a Hong Kong de hoje, ou a Saigon dos idos da dominação norte-americana. Mas estamos em Manaus. Que futuro terá nossa gente? Por ela queremos mudar. A mágica do capitalismo não tem segredo. Eles roubam. Quem paga a conta é você. Na cidade, a mão leve do artesão talha o nome de seus amores. Mãe, companheira, infinitas paixões, santas e guerreiras. No campo, a força do olhar feminino registra a bravura diária da mulher. Boia fria e camponesa, esposa e operária, mulher e mãe. Com os olhos de quem sabe o que é resistir e conhece a dupla jornada de trabalho. A terra fértil é semeada, mas a safra não alimenta a família camponesa. Dividir a terra é criar a justiça no campo. A resistência cotidiana ensina a estrada da vida. Eu apanhava a base de 130, 140 caixas por dia e carregava a base de 4 caminhões por dia. Não dava para a senhora viver? Não dava para mim viver. Dava para mim manter o alimento para meus filhos. Mas para mim levar na roça, para mim se alimentar, não dava. Eu cheguei a desmaiar na roça de fome, porque eu trabalhava a semana inteira. E eles achavam que então o que eu ganhava dava para sustentar, mas não dava, porque eu dependia de aluguel,
Dependia de água, dependia de luz. Teve um ano que eu tinha 4 filhos na escola. Entende? Como que eu fazia? Não tinha condições. O cinema recompôs a história de Elizabeth Teixeira. Ela representou na tela sua própria vida e depois de 20 anos se reencontrou com sua imagem, perdida no interior da Paraíba. Elizabeth Teixeira, que a vida castigou sem conseguir curvá-la, continua forte, sábia e guerreira. A minha participação como mulher no movimento agrário teve um início na década de 50, quando o meu marido iniciou a luta nas ligas camponesas, fundando a Liga Camponesa de Sapé, e de que ali, com a violência dos grandes proprietários, chegaram ali tirar a vida de emboscada. Tomei a frente do movimento como mulher, muito difícil para mim enfrentar a luta do campo e a luta de casa. E de que hoje as ligas camponesas é o marco da reforma agrária. Continua muito difícil a luta no campo, porque quando sabemos que as terras são concentradas nas mãos dos grandes latifundiários, com ligação aos banqueiros, industriais e empresários, e de que o homem do campo, o que o acontece é ser violentado pelo proprietário, assassinado quanto homem e mulher, padres, freira, advogados, que quando define lutar pela causa do homem do campo, e de que planos de reforma agrária já tem se falado, badalado muito, como acontece ou aconteceu com o Plano Cruzado. Ninguém jamais acredita em plano de reforma agrária. O que nos resta no campo é conscientizar e organizar o homem do campo, não só o homem do campo, o homem da periferia, pois é um homem que é despejado do campo e vai para a periferia da cidade, lá fica um homem marginalizado, com os filhos comendo comida de lixo, sem ter as mínimas condições. Então, é necessário que se implante uma reforma agrária em nosso país para que mude esta situação do homem do campo. A luta do campo não é só do homem do campo, acredito que também do estudante, do professor, do jornalista, do operário, que com a diminuição do valor real do seu salário, com o aumento crescente dos preços, o desemprego, a miséria e a concentração de lucros nas mãos de uma pequena minoria. A violência cresce justamente por isso. As famílias são relegadas, são tratadas não quanto cidadão. É necessário que nós sejamos reconhecidos como cidadão, que nós tenhamos a posse da terra, a condição de moradia digna, porque na favela mora todo o operariado brasileiro, mora ali todas as pessoas, são os serventes de predeiros, são as pessoas que não têm condições de sobrevivência, né? E o socialismo, né, é a única forma que nós temos de conseguir solução da problemática da favela. Por isso, também uma das minhas lutas, né, é para que o socialismo verdadeiro, limpo, puro, chegue até nós, para que nós possamos ser tratados com igualdade, porque socialismo é igualdade, né? Lutamos por um regime em que homens e mulheres têm direitos iguais. Estamos numa luta muito difícil na Constituinte para garantir o direito do cidadão. Os trabalhadores brasileiros precisam de direito à terra, à saúde,
gratuita e de boa qualidade. As trabalhadoras brasileiras precisam de aposentadoria aos 25 anos de idade. Pesa muito a dupla jornada. Os seus filhos necessitam de alimentação, de creche, de escola. Todos precisam de trabalho estável e salário justo. É assim nos países socialistas. Por isso, lutamos pelo socialismo. Lute conosco. O PSB tem uma proposta clara, objetiva, definida. E essa proposta está sendo defendida na Constituinte. É a proposta que visa resgatar a dívida social que o governo brasileiro tem com toda a grande maioria do povo pobre, do povo sem terra, do povo marginalizado do nosso país. O PSB leva à Constituinte uma proposta definida de reforma agrária, uma proposta no campo da mineração, uma proposta na educação, na saúde, na questão da dívida externa, enfim, uma proposta que resgatará no futuro essa dívida social imensa que gerou milhões de brasileiros marginalizados, milhões de meninas prostituídas, milhões de crianças morrendo de fome em toda a nação brasileira. Nós queremos acabar com a discriminação de uma vez por todas, em razão de credo, de cor, de sexo. Nós precisamos de uma sociedade que valorize o trabalho da mulher doméstica, da mulher dona de casa, da mulher empresária, da mulher profissional, da funcionária pública. E o PSB encampa todas essas bandeiras. Nós queremos que a mulher seja dona do seu corpo, que ela decida a sua família, que ela decida o número de filhos que queira ter. Porque nós primamos pelo princípio da liberdade. E a liberdade tem que começar por dentro de si mesma, para que ela possa ser exercitada no todo, no país, na nação, no povo. O Partido Socialista Brasileiro é isso. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Em 1970, o povo chileno saiu às ruas para comemorar a vitória eleitoral do socialista Salvador Allende. O Chile elegia o primeiro socialista presidente da República da América Latina. Estas imagens, realizadas em 4 de setembro de 1970, revelam a alegria de um povo que desejava mudanças na América Latina, conduzidas por um socialista. Milhares de brasileiros, com suas vidas ameaçadas pela ditadura do general Médici, foram acolhidos de braços abertos pela generosidade do povo chileno. A presença do poeta Pablo Neruda selou a aliança entre comunistas e socialistas, que com os cristãos progressistas organizaram a Unidade Popular, possibilitando que um socialista assumisse a presidência da República. La que más conviene a Chile, a los altos intereses nacionales, es que el pueblo sea gobierno, y por eso venceremos el pacto de gobierno.
Stanley, de parte del general Pinochet, por favor, el ataque aéreo sobre los techos. Os alegados sentimentos liberais da direita chilena não impediram que o Palácio La Moneda, sede do governo, fosse bombardeado e, dentro dele, assassinado o presidente Allende. El helicóptero está por salir del grupo 10. El helicóptero artillado va a hacer fuego sobre los techos de obras públicas y va a ir sobre el Estado. As mulheres chilenas foram às ruas protestar contra a repressão e os assassinatos. Irmãs das mães argentinas na Praça de Maio, elas reclamavam os seus desaparecidos. A resistência popular está presente em toda a América Latina. Estas cenas, de uma rua de Santiago, poderiam ter sido gravadas no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia ou no Brasil. Há muitas coisas comuns entre os militares latino-americanos. Uma delas é a violência, a repressão a estudantes, trabalhadores e populares, desarmados e indefesos. No Brasil também, a tortura não teve limites. Muito sofreu a Igreja Católica quando seus padres progressistas se associaram à luta contra a ditadura. Não foram poucos os que conheceram o cárcere, a tortura, a sevícia e a morte. Frei Tito de Alencar Lima, dominicano, acusado de haver conseguido local para um congresso de estudantes, foi barbaramente torturado no DOI-CODE paulista. Exilado, Frei Tito retornou morto ao Brasil. Quando perceberam que não conseguiam quebrar a firmeza de Tito, o capitão Albernaz disse a ele: "Você não vai falar, mas jamais esquecerá o preço do teu silêncio." Sou João Luiz de Moraes, orgulhoso pai de Sônia Maria de Moraes Ângel Jones, e não menos orgulhoso sogro de Stuart Edgar Ângel Jones, ambos sacrificados
pela ditadura militar que se instalou nesse país em 1964. Stuart foi torturado e assassinado pela Aeronáutica do Brasil. Preso, sofreu torturas no DOI-CODE da Barão de Mesquita e no CISA, sendo finalmente arrastado do pátio do Galeão, preso a um jipe, tendo o cano de descarga dessa viatura introduzido em sua boca para que aspirasse os gases tóxicos. Morreu envenenado por esses gases. Sônia Maria foi torturada, estuprada e assassinada pelo Exército Brasileiro. Presa em Santos, foi trazida ao Rio para ajustar contas com um DOI-CODE do Primeiro Exército. Barbaramente ser viciada durante 48 horas, foi transferida exângue em consequência de hemorragia interna para o DOI-CODE de São Paulo, onde sofreu novas torturas e finalmente foi assassinada com 2 tiros ditos de misericórdia. Nós não conseguimos responsabilizar as instituições nem seus agentes. E só nos restou fazer isso que estamos fazendo hoje, que faremos sempre, contar a verdadeira história da vida de Sônia Maria e de Stuart Angel. Orlando Bonfim, jornalista e militante comunista. Esta criança é hoje um rapaz e continua procurando seu pai, o engenheiro Rui Frazão. Joel Vasconcelos dos Santos, sua mãe o procura. Jana Barroso, estudante de biologia. Ana Maria Nassinovich, estudante de belas artes. Ramires Maranhão do Vale, estudante secundarista, desapareceu aos 22 anos. Isis Dias de Oliveira, pianista, poetisa, pintora e escultora. Esses são alguns das centenas de desaparecidos da ditadura militar. Suas famílias os procuram. Quem responderá por esses crimes? O Partido Socialista Brasileiro incluiu no projeto de Constituição a tortura como crime inafiançável, imprescritível, sem direito a sursis ou anistia. Tortura, nunca mais. Meu nome é Maria de Lourdes da Silva Costa, casada há 25 anos, com ex-cabo da Marinha, caçado em 64 e considerado morto. Eu sou a viúva. Aqui tem a minha carteirinha de viúva, que exibe o nome dele aqui, Raimundo Porfírio Costa, falecido, e meus 3 filhos, meu título de pensão, né, que consta que eu sou pensionista da Marinha, do ex-cabo, né, falecido. E, no entanto, ele está vivinho aqui ao meu lado. E cada vez que eu vou ao médico, né, eu tenho que exibir essa vergonha brasileira, né, que é diante do nome do meu marido, esse falecido em letras grandes, isso é uma vergonha nacional. Neste encontro, nós temos 8 oficiais superiores da reserva das Forças Armadas Brasileiras que representam os sobreviventes dos 417 oficiais que foram punidos pelo golpe militar de 1964.
O pleito desses oficiais é retornar ao serviço ativo das Forças Armadas, para o qual eles já prestaram todos os concursos, fizeram os cursos necessários quando estavam em serviço ativo. Desejam retornar por duas razões. A primeira razão é para que, através dos constituintes, eles apresentem uma lição às Forças Armadas na pessoa das gerações mais novas, das novas gerações de militares, oficiais e praças, no sentido da reconstrução da hierarquia e da disciplina, que foram massacradas em 1964. A reintegração desses oficiais nada mais será do que uma confirmação de uma tradição brasileira republicana. As 34 anistias que aconteceram desde 1889, todas recolocaram nas suas carreiras nos serviços ativos brasileiros que se sublevaram contra governos constituídos. A outra razão do retorno é que estes brasileiros têm todo o direito de retornar e querem exercer esse direito no sentido da conclusão deste processo de transição. A presença destes pouquíssimos brasileiros nos quadros da ativa das Forças Armadas será um exemplo para todos os brasileiros de que não se pode rasgar a Constituição. Nós somos o exemplo vivo desta história triste dos últimos 23 anos e fazemos questão de exercer o nosso direito. Nós estamos lutando pela anistia, como os senhores viram aqui, dos marinheiros, que ainda existem marinheiros mortos-vivos. Isso é uma vergonha para a nação inteira, que se tem ainda brasileiros em pleno regime democrata, em plena nova república, chamada Nova República, e ainda são mortos-vivos. Temos 60 cabos da aeronáutica, temos 1.509 marinheiros, temos 600 sargentos, todos ainda punidos por estarem defendendo a democracia, por estarem defendendo o direito desse país ser livre e se poder votar e se ter uma eleição direta quando nós precisávamos do nosso voto. É lastimável, tudo isso é lastimável que esteja acontecendo aqui no meu país. E que eu, que tenha combatido na Itália, e que fiz 94 missões de guerra, que trago no meu acervo essas condecorações todas, sendo que a maioria medalhas de combate, conquistadas lá no campo de batalha, não foram enfeitadas nem ganhas por mérito aqui não, foi conquistada no campo de batalha, em que eu fui atingido 9 vezes. Dessas 9 vezes que eu fui atingido, pousei 3 vezes sem rodas, quase morrendo, com o avião pegando fogo, com o avião atingido pela antiaérea inimiga, e aqui estou eu contando essa história para a nação inteira, pedindo anistia. Eu estou pedindo, não, eu estou reclamando a reparação da minha anistia, eu preciso dela, porque é uma reparação moral, que eu tenho que dar uma satisfação aos meus amigos, aos meus filhos, à minha mulher, esta filha que nasceu quando eu cheguei aqui da guerra, ela tinha 7 meses. Este governo que está aí é a reedição do governo do autoritarismo. É claro, implícito, não explícito como era antes. A solução para isto é a união de todos os brasileiros para elegermos o futuro presidente da República o ano que vem. Eleições diretas em 1988. O Brasil é o único grande país que ainda tem regime presidencialista. E o regime, para além disso, é um regime trágico, porque a ideia que se tem é que basta você tirar o presidente da República através de um golpe de Estado, colocar um outro e pronto, mudou, e é verdade. Fizeram isso, a rebelião fez isso sempre no Brasil. Para não ir muito longe, desde 46 para cá, vejamos quantos governos não puderam chegar a seu termo. Geraram crises. Vamos ver, Getúlio matou-se. Café Filho, seu vice, não assumiu. Depois Jânio renunciou. Depois Jango sofreu um golpe de Estado. Depois Costa e Silva teve uma embolia e o seu vice não conseguiu assumir. O regime presidencialista no Brasil é fonte de crise. Absolutamente não deu certo. Será que é razoável preservar e manter esse erro? Será que é razoável manter esse sistema de governo, que é um sistema de governo absolutamente imperial? Ou é razoável tentar uma nova experiência?
a experiência parlamentar. Não há nenhum país desenvolvido no mundo que tenha chegado ao socialismo através de um regime que não o regime parlamentar, em que as decisões elas são coletivas, são mais gerais. E quando há uma crise, não se derruba o presidente, cai o gabinete. Hoje nós temos distribuição de canal de televisão e distribuição de estação de rádio nos critérios que tínhamos ao tempo do autoritarismo, ditados pelos interesses do ministro da Comunicação, que aliás foi derrotado largamente nas últimas eleições, mas que continua a guardar toda a parcela de poder que tinha ao tempo do autoritarismo. E, no entanto, a sociedade continua sem poder encontrar os caminhos de controlar essa comunicação. Aí está a democratização do meio de comunicação. É encontrar instrumentos que permitam à sociedade ter relações com a televisão e com a rádio nos termos de alguma coisa na qual ela pode influir e na qual ela deve influir. Com a implosão do colégio eleitoral e o início do governo da nova república, a sociedade brasileira desferiu o seu primeiro golpe e obteve a sua primeira vitória contra o autoritarismo. Essa vitória precisa ser aprofundada através da consolidação do regime democrático. Mas a democracia depende de partidos políticos definidos, de partidos políticos programáticos, de partidos políticos com definição ideológica. Este é o nosso Partido Socialista Brasileiro. Em 2 anos de reorganização, já estamos presentes em todos os estados brasileiros. Pretendemos ser um partido ágil, moderno e contemporâneo, inserido na sociedade, presente no movimento social, presente no movimento sindical, presente em todos os locais onde se trave a luta do povo trabalhador. Agora, em outubro, realizaremos o nosso primeiro Congresso Nacional. E vamos partir para a grande tarefa de hoje, de todos os socialistas. E para esta tarefa, nós estamos lhe convidando. Inicia-se com este programa a nossa campanha nacional de filiação. E ela terminará numa grande mobilização nacional, que é a preparação das eleições municipais de 88 e das eleições presidenciais de 88, porque entendem os socialistas, que finda a Constituinte, encerrados os seus trabalhos, termina a transição. E se instala aí, deverá instaurar-se o novo governo democrático, com eleição direta para presidente da República e a implantação imediatamente após a Constituinte do regime parlamentarista. Salvo as exceções de sempre, todas as pessoas que eu conheço, inteligentes, de bom senso, de bom caráter, são pessoas que acreditam no socialismo. Eu conheço, por exemplo, um médico, né, e você também conhece, que eu imagino que ele também acredita nisso. Ele acredita que a solução para nós todos no Brasil, é o socialismo. Você acredita, doutor Sócrates? Eu acho que é o caminho mais viável, pelo menos para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente sonha, que talvez seja a fantasia de tanta gente nesse nosso país. E, fundamentalmente, é aquilo que nós esperamos que aconteça um dia e por isso lutamos. Sócrates, você viveu tantos anos de esporte e tal. Você acha que se a gente tivesse digamos que o PSB no poder, quer dizer, o PSB no governo do Brasil e tal, você acha que o futebol brasileiro seria melhor, seria mais alegre? Eu acho que o futebol representa exatamente o sentimento da nossa população, porque ele é o esporte mais popular. E só é popular porque as pessoas o acompanham e participam desse processo. Qualquer possibilidade que a gente tenha de tornar as nossas pessoas, os nossos amigos, os nossos conterrâneos, o nosso povo, na forma geral, mais satisfeito, mais feliz, é óbvio que tornará o futebol muito mais bonito, muito mais belo. Depois que abandonou a sua brilhante carreira de jogador de futebol, o nosso querido Sócrates começou a trabalhar como médico, efetivamente, que ele já era. E está em contato nessa sua atividade com a realidade brasileira. Na verdade, está tratando de gente pobre. E eu gostaria que o Sócrates desse um depoimento sobre isso, sobre essa experiência, essa relação da medicina com a pobreza brasileira.
Bom, saúde, para mim, é uma definição muito mais ampla do que aquela que normalmente as pessoas fazem. Porque você só atinge a saúde quando você consegue se alimentar, quando você tem trabalho, quando você consegue educar os seus filhos, quando você tem transporte para chegar aonde você precisa. Basicamente, quando você tem bem-estar, não só físico, como também afetivo e mental. E, infelizmente, talvez seja o ponto mais fraco que nós temos a nível de preocupação de Estado com a nossa população. É a saúde, de uma forma geral. Tanto que a gente nota que grande parte das pessoas com as quais nós convivemos hoje, elas fazem questão absoluta de estarem doentes para permanecerem no hospital, porque lá elas têm o que comer, lá elas têm aonde dormir, lá elas têm alguma coisa que as proteja de uma forma geral das agressividades do meio, e lá elas têm carinho, coisas que normalmente grande parte da nossa população nunca teve acesso. Consequentemente, talvez não tenha nem a mínima ideia do que seja. Sérgio, num país em que muito pouca gente acredita na classe política, a classe que nos dirige, aliás, a meu ver, com muita razão, porque nunca responderam pelas carências do nosso povo, existe alguma possibilidade de se mudar esse país? Existe. E, primeiramente, é mudar os dirigentes, né? E mudar a classe política. Evidentemente, na classe política hoje, existe muita gente a quem o país muito deve, né? A gente não deve esquecer que boa parte dos políticos que estão aí é constituída de pessoas que enfrentaram a ditadura. Agora, há coisas novas, o país está mudando, né? E uma dessas novas coisas que há no país é o PSB. Quer dizer, o PSB o socialismo, né, como organização política, é um fato novo na política brasileira. E eu creio que, à medida que o PSB cresça, essa descrença em relação ao político brasileiro vai diminuir. Por isso eu saúdo os companheiros de outros partidos que estão ingressando nesse momento no PSB. Nós arredamos os militares, mas é a classe dominante que se mantém no poder. E esta pequena parcela da população, representada pelos banqueiros, pelos industriais monopolistas, pelas multinacionais e pelos latifundiários, detêm o poder econômico, são aliados do capital internacional e mandam nas decisões deste governo. E este governo, para atendê-los, arrocha o salário dos trabalhadores, aumenta o juro, estimula a especulação financeira, visando conter o consumo do nosso povo para sobrar para as exportações. Com isto, eles arrasam as pequenas e médias empresas, liquidam com o nosso mercado interno, provocam a recessão e o desemprego com o objetivo único de adquirir dólares para pagar esse cancro brasileiro chamado dívida externa. Todos nós, portanto, temos que nos perguntar por que acontecem essas coisas que só beneficiam 3% da população? Por que nós encontramos na Constituinte as maiores dificuldades para estabelecermos normas que propiciem a distribuição da riqueza e a justiça social? Se analisarmos friamente, veremos que os únicos partidos que não têm enganadores do povo são o PT, PCB, PCdoB e o PSB. O próprio PMDB, partido ao qual milito. E nós, que defendemos a concretização dos seus compromissos, fomos obrigados a nos retirar e a formar uma dissidência denominada Movimento de Unidade Progressista. Fazemos oposição ao governo e hoje já discutimos a possibilidade de deixarmos o PMDB. Portanto, todos nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo. A classe dominante entende de política mais do que ninguém e entende tanto que com menos de 3% da população, repito, conseguiu eleger mais da metade dos constituintes. Eu falo hoje no programa do Partido Socialista Brasileiro para dar o meu testemunho da sua firmeza ideológica, da sua luta pela igualdade, assumida por todos os seus militantes. Falo para que os trabalhadores compreendam a necessidade de se unirem,
saibam definir quem está contra ou a seu favor e procurem se coligar com todos os partidos de esquerda, para que, nas eleições municipais de 1988, consigam eleger representantes que, na prática, no seu dia a dia, estejam ao seu lado na luta pelos seus direitos. Nós socialistas e nós democratas lutamos por uma sociedade mais justa e mais livre. Para nós, só há socialismo com democracia. E só existe democracia que avance para o socialismo. Se nós não resolvermos o problema social, o grave problema das desigualdades, da injustiça social nesse país, será muito difícil, por mais perfeitas que sejam as instituições colocadas na nova Constituição, será muito difícil consolidarmos um regime democrático, tal a grandeza dos conflitos de interesse, né? Do sentimento de injustiça, do sentimento de revolta da maioria da população contra essa injustiça. Então, resolver o problema social é a questão mais importante do Brasil de nossos dias. E eu acho que essa solução, a solução do problema social, exige a presença de um partido socialista forte, expressivo, representativo dessa corrente de ideias que resolveu esse problema social em muitos países do mundo. Agora, um partido socialista que afirme a liberdade acima de tudo, né? Que afirme a sua condição de partido democrático, que queira chegar e proponha que se chegue ao socialismo através da democracia, né? Radicalizando na democracia, aprofundando, aperfeiçoando a democracia com a organização, com o estímulo à organização popular, à organização da sociedade, a participação dessas organizações populares e comunitárias nas decisões de governo, afirmando, né, o caminho democrático para se chegar ao socialismo, nem que esse objetivo do socialismo seja colocado a prazo mais longo, a prazo médio ou a prazo longo, mas insistindo e radicalizando na democracia. Um partido socialista também que repudie frontalmente toda e qualquer ideia ou manifestação de violência, né? Todo recurso à violência, qualquer que ela seja, né? Um partido que repudie mesmo a violência verbal, que chame sempre ao diálogo, né? Ao uso da razão, que repudie também a violência ao meio ambiente, todas as agressões ao meio ambiente. Um partido socialista que seja capaz de resgatar o objetivo da fraternidade entre as pessoas, da fraternidade, do diálogo, do uso da razão e do chamamento à consciência moral da população. Enfim, nós estamos prontos, né, para a realização desse projeto, né, insistindo na importância deste Partido Socialista, prontos, chamando você, companheiro, chamando você, concidadão, que tem consciência política, que percebe a importância da existência desse partido forte, expressivo, de natureza socialista, nesse momento crucial que o Brasil está vivendo. Né? Um momento em que toda a população está querendo a consolidação da democracia, está preparando a sua nova Constituição, mas que sabe também que sem a eliminação dessas desigualdades, sem a solução dessa questão social fundamental, problema número 1 desse país, nós dificilmente, muito dificilmente, vamos ter uma democracia consolidada nesse país. Chamamos você, companheiro, para participar conosco desse projeto, desse grande projeto de Partido Socialista. Não tenho pra minha boca sagrados pães tão somente. Tenho vogal consoante uma palavra entre dente. Olerê, olará, olerê, lará. Tenho pra minha vida busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Não tenho para o meu braço apenas o corpo amado, e assim sendo descruzo na rédea, no remo e no fardo.